Fala galera do X, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos começar mais uma aula hoje, aula 5, sobre relações, funções e gráfico de uma função, onde eu vou fazer alguns exercícios da prática de vocês, depois de vocês terem assistido aquela aula de funções, né, do Podô, parte 1, onde ele explica até um pouquinho mais, até na aula 6, né, aproximadamente, no primeiro vídeo, tudo sobre função, né, como identificar uma função, onde o x está em função do y, o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. Então, depois de assistir aquela videoaula, vocês assistem essa da prática de exercícios. Então, vamos lá. O primeiro exercício do x praticando, ele me dá vários exemplos usando o diagrama de Venn para a gente poder representar uma função. Então, ele fala assim, ó, seja o conjunto x e y dado por o x é 1, 2, 3, 4, 5, 6, o y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Utilizando o diagrama de Venn, represente as relações de reais, onde o x está em função de y, instaladas a seguir. Depois indique quais dessas relações são funções. Então, a gente vai fazer levar as flechinhas de x para y, certo? Se vocês prestarem atenção aí, o conjunto R da letra A, ele é um par ordenado, onde eu tenho x e y, tá? Então, eu tenho lá o x é o primeiro sempre do par ordenado, né? E o y é o segundo. Então, no primeiro do x eu tenho 1 e 2. Então, deixa eu pôr aqui, ó. No primeiro, na letra A, eu tenho assim, ó, o R, o conjunto R, que ele vai ser formado assim, pelo x, pelo y. Então, vai ficar 1 e 2. E aqui o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Então, o primeiro par ordenado que eu tenho aí é o 1 e o 4. Então, eu vou ligar o 1 com o 4. O segundo, o 1 com o 5. Depois, o 1 com o 6. Depois, o 2 com o 7 e o 2 com o 8. Analisando aí, então, o que a gente viu na aula do professor Podô e o conceito de função que tem aí na apostila de vocês, para ser função, o domínio tem que levar todas as flechinhas para o contradomínio. Então, o domínio é o x e o contradomínio é o y. Ele tem que levar, todo mundo tem que receber flechinha. Então, aqui é o domínio e aqui é o contradomínio. Certo? Se o domínio todo mundo levou flechinha, não tem problema que levou mais de uma, tá? É que todo mundo tem que levar flechinha. Então, ele é uma função, tá certo? Isso também acontece no segundo. Isso também acontece no B, tá? E no C, vamos fazer o C aqui, ó. Vou pular o B porque ele é igual, tá? No C, eu tenho aqui, ó, o x e o y. O x é 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o y é 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O meu 9 vai ficar espremidinho aqui, hein? Ficou meio apertadinho aí, mas dá pra ver que o 9 tá aí. Então, vai ficar o 1 com o 4, o 2 com o 5, o 3 com o 6, o 4 com o 7, o 5 com o 8 e o 6 com o 9. Também é função. Então, vou pular. É igualzinho, ó, A, B e C também é função. Não vai ser função se alguém do domínio não levar flechinha, tá? No contradomínio, ele pode ficar sem receber flechinha. O domínio é que não pode.
Então, domínio, todo mundo tem que levar flechinha, tá bom? Aí a gente entra depois na parte de função injetora, bijetora e sobrejetora, tá? Que aí a gente vai ter mais alguns exercícios para fazer para poder retomar essa questão, né? Que a função injetora e a bijetora, ela classifica também quando a função leva uma flechinha, leva duas flechinhas ou fica uma sem receber, ok? Mas isso a gente vai ver nos próximos exercícios. No exercício de número 2, aí na apostila de vocês tem um tópicozinho lá em cima, onde ele representa, né, ó, antes do exercício 2, sentenças. Função numérica entre dois conjuntos pode ser definida por meio de uma sentença. Então, sentença A e B dados por x pertence aos naturais, tá ok? X é maior ou igual a 1, menor ou igual a 6. E o B é o conjunto dos naturais. Então, a função é A em função de B. Definida por f de x é igual a 2x menos 1. A imagem da função é... O que tem que fazer aí, pessoal? Antes da gente ir para o exercício 2, só para retomar isso. Eu não sei se vocês se recordam, isso também tá na videoaula, tá? Não sei se vocês se recordam certinho disso, mas deixa eu só pegar uma folha aqui para poder mostrar para vocês essa questão. Ele fala então que o conjunto A é formado, isso aí é modelinho, tá? Exemplo. X pertence aos naturais, tá ok? O x é maior que 1, menor que 6, maior ou igual. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ele vai até o 6. E o conjunto B são todos os números naturais, que vai do 0 até o infinito, tá? Então, aqui ficaria assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e vai para o infinito. É um conjunto infinito. Para eu descobrir o conjunto imagem, a gente monta aquela tabelinha, tá? Não é obrigatório montar a tabelinha, só para vocês lembrarem como é que faz. Aí aqui eu ponho qual é a lei de formação da minha função. E aqui vai ser os valores de y que eu vou encontrar, que no caso é o conjunto imagem. Então, olha aqui a percepção, ó. Esse é o domínio. Esse é o contradomínio. E o que eu vou ter aqui é a imagem, é o conjunto imagem. Tá? Então, como que faz para eu resolver o conjunto imagem? Eu calculo aqui, eu resolvo dessa forma. Então, como é que fica? Aqui são os valores de x, que é o domínio. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, eu venho aqui e substituo o valor do x pelo valor que eu já tenho. Então, aqui quando o x é 1, aqui quando o x é 2, quando o x é 3, quando o x é 4, quando o x é 5, quando o x é 6. Então, eu ponho aqui, vai ficar o 2, 2, 2, 2, menos 1, que essa aqui é a lei de formação. Onde eu vou encontrar o y? Por quê? O y, quando eu tenho a função assim, ó, f de x é igual a 2x menos 1, lembra da regrinha lá? De formação da função? Y é igual a x mais b. Então, eu identifico aqui, né? Eu identifico quem é o y... quem é o A e quem é o B. Só para vocês relembrarem isso aí, tá? Então, aqui os valores que eu vou encontrar, que nem aqui, ó, vai dar 2 menos 1 é 1, 4 menos 1, 3, 6 menos 1, 5, 8 menos 1, 7, 10 menos 1, 9, 12 menos 1, 11. Então, quem que é o meu conjunto imagem? O meu conjunto imagem é o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 11. Que é essa resposta que tá ali no exemplo. Aí tem um exemplo 2 para vocês continuarem aí a interpretação. E o exercício 2 é justamente isso que é para fazer. O exercício 2, ele me deu um conjunto. Ele me deu o conjunto x, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o y, que ele fala que é os reais. Beleza, então o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu domínio e o meu contradomínio. Ele quer que eu ache, que eu encontre, ó, obtenha em cada caso o conjunto imagem de cada sentença. Conjunto imagem, ó, eu já tô falando até tudo errado.
Vamos lá, então. Conjunto imagem. Eu vou usar a tabelinha, que eu acredito que fica até mais visual para vocês aí em casa. Então, f de x é igual a x ao quadrado menos 5x. Beleza? Vamos lá. Quem que vai ser? Eu vou montar a tabelinha. Então, vai ficar x, a minha lei de formação, que é essa aqui, para encontrar o f de x, que é o meu y. Ok. Ah, quem são os valores de x, Mari? Os valores de x é o meu domínio. Ah, mas e se o exercício não me der os valores de x? Se ele não te der os valores de x, você que vai colocar. Eu costumo combinar sempre com os meus alunos um intervalo meio que padrão, tá? Até mesmo para na hora de correção de exercício e para você também conseguir identificar se ela é crescente, decrescente, sem precisar fazer o gráfico, só analisando a tabelinha. Então, eu combino sempre com eles de usar do menos 2 até o mais 2. Então, menos 2, eu ponho aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Mas aqui no caso ele me deu, ó. Então, aqui no caso vai ser o 0, 1, 2, 3, 4. Ui, não vai caber aqui. Poxa vida, não coube aqui, hein? Vou fazer outro aqui do lado, ó. Quer ver? Vamos dar um jeito nisso aqui, calma aí. Pronto, dei meu jeitinho aqui. Então, vou colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aonde esses são os valores de x. Então, onde está o x, eu vou substituir. Então, vai ficar assim, ó. 0 ao quadrado menos 5 vezes o 0. Na de baixo, 1 ao quadrado menos 5 vezes 1. Aqui, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui vai ficar vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5 e vezes 6. Beleza. Esse resultado aqui eu vou colocar na frente, tá? Que vai ser os valores de y. Então, é só a gente calcular aí. E eu vou encontrar os seguintes resultados. Aqui vai dar 0 ao quadrado é 0, menos 5 vezes 0, que é 0. Aqui vai ficar 1 menos 5, que fica menos 4. 4 menos 10, então vai ficar menos 6. 9 menos 15, que vai ficar menos 6 de novo. 16 menos 20, que vai ficar menos 4. 25 menos 25, que vai dar 0. E 36 menos 30, que vai dar 6 positivo. Então tá, ó. O que eu vou observar aqui? Não vou precisar desenhar gráfico nessa questão, porque ele pede para eu colocar isso no gráfico lá no exercício 5 do X praticando. Então, eu já vou até aproveitar aqui, vou desenhar o gráfico aqui do ladinho. Deixa eu subir aqui, que senão vocês não estão enxergando. Aí. Eu já vou deixar o gráfico desenhado aqui do lado, porque aí vocês já vão olhar esse resultado lá no 5. O legal do gráfico, quando a gente desenha depois de resolver, achar o conjunto imagem, que eu vou até colocar aqui, é que o gráfico, se ele não for uma linha reta ou se ele não formar uma parábola, é porque minha conta tá errada, eu errei algum sinal, alguma coisinha aqui. Nesse caso nosso aqui, por que ela vai dar uma parábola em vez de uma linha reta? Porque ela é uma equação do segundo grau. Como nós já sabemos, uma equação de segundo grau, eu tenho o x1 e o x2 e ela forma uma parábola, tá? Então, ela vai formar uma linha reta quando a minha função for do primeiro grau. Como eu usei nesse exemplo aqui, ó, que tá na apostila de vocês, ó. Esse exemplo aqui, vocês estão vendo que a minha lei de formação é uma função do primeiro grau, desculpa. Uma função do primeiro grau, então ela vai me dar uma linha reta, certo? Como o a ele é positivo, então é uma função crescente.
Então, vocês viram lá na aula também como que é o gráfico de uma função crescente, tá? Eu vou desenhar o gráfico aqui, que já é o exercício 5 do x exercitando. Só um minutinho que eu vou fazer minha magiquinha aqui para aparecer o gráfico. Prontinho, vamos lá então. Então, eu encontrei os valores. Quando o x, vamos pôr no gráfico. Quando o x é 0, o y também é 0. Então, eu tenho ponto aqui na origem. Quando o x é 1, o y é menos 4. Então, eu vou lá no 1 e no menos 4. Quando o x é 2, o y é menos 6. Então, vou marcar lá no menos 6. Quando o x é 3, ele também dá menos 6. Quando o x é 4, ele dá menos 4. Tá dando problema de simetria aqui. Quando o x é 5, o y é 0. E quando ele é 6, o y dá 6. A gente olha sempre o x primeiro, mas é que eu fiz aqui para poder ver o limite que eu vou no meu pontilhado. A gente sempre coloca os pontinhos, né, os pontilhados, porque o pontilhado não é uma linha reta. Porque aqui, o contradomínio dessa continha é o conjunto dos reais. Então, eu até coloco, eu vou ligar todos os pontos porque é o conjunto dos reais, tá? Mas a gente usa o pontilhado aqui porque eu não estou dizendo... Eu não posso afirmar que todos os valores aqui de x vão satisfazer todos os valores para y, tá? Por isso que a gente põe pontilhado. E vou ligar esses pontos aqui, tá? Então, vai ficar assim, a minha parábola ela vai ficar meio esquisitinha por conta daquele ponto lá em cima, porque eu não tenho o outro lado aqui, mas ele é simétrico sim, tá? Se eu tivesse um ponto antes do zero aqui nos valores de x, ele daria certo. Então, o meu gráfico fica dessa forma. Ok, pessoal? Então, vocês vão fazer isso em todos do exercício número 2, tá? E aqui, o exercício 5 do x exercitando é só para fazer o gráfico. Então, se vocês já quiserem ir fazendo o exercício 2, a letra B, e já desenhar o gráfico, vocês já estão respondendo o exercício 5. É que aí, na apostila de vocês, já tem o plano cartesiano e fica uma gracinha com o plano, não precisa nem sofrer fazendo, né? O exercício 3, eu vou fazer o 3 e o 4 aqui para vocês. O exercício de número 3, ele é interessante porque ele pede para que eu coloque qual que tem que ser o domínio de cada uma das funções, quais são os valores que o x tem que assumir, tá? Então, lá na videoaula também do professor Podô, ele explicou para vocês quais são as condições de existência que o x pode assumir, tá? Porque o x ele não pode ser todos os números dependendo da posição que ele estiver. Então, por exemplo, ó, eu tenho 3 funções. Eu tenho a primeira, que é f de x é igual a 2x mais 3. Eu tenho depois g de x, que é x mais 1 sobre x menos 3. E o h de x, que ele fala que é raiz de x menos 2. Então, eu vou olhar quais valores que o x pode assumir. Então, vamos lá. Pega as coisinhas para anotar aí, presta atenção. Calma que tá acabando a aula. Desanima não. Vamos lá. Pessoal, aqui o x pode assumir qualquer valor. Porque pode zerar a conta, pode ser 0, porque aí eu vou ter só o termo independente, que é o 3, então a minha função ela seria constante, tá? Pode dar valor negativo, pode ser valor positivo, pode ser vírgula, pode ser fração, pode ser qualquer um. Então aqui o meu domínio é conjunto dos números reais. Na de baixo, o x está no denominador, ó. Quando o x está no denominador, nós sabemos que não pode dar 0. O denominador não pode ser 0. Não é que o x não pode ser 0. O denominador não pode ser 0. Então, aqui embaixo não pode zerar a conta. Como que zeraria a conta aqui? Se o x for 3. Se o x for 3, vai ficar 3 menos 3, que vai dar 0. Então, o x não pode ser o 3. Tá? Então, eu posso colocar lá com x diferente de 3.
Ou eu posso usar também... Então, aqui o x tem que ser diferente. X tem que ser diferente de 3. Ele pode ser maior que 3 ou ele pode ser menor que 3. Ele só não pode ser o 3. Tá? Porque aí, se for 3, vai ficar 3 menos 3, vai zerar aqui de baixo. O denominador não pode zerar, tá bom? Não pode ser 0. Que é não nulo, ok? Vocês podem encontrar, às vezes, o termo de não nulo. E na última, ó, raiz quadrada. Raiz quadrada, ela não pertence aos reais quando ela é negativa. Então, não posso ter uma raiz quadrada de um número negativo. Por exemplo, raiz de menos 2. Isso não é um número real, tá? Então, aqui o x... Ah, ele pode ser 2, Mari? Pode, porque 2 menos 2 vai dar 0. E tem raiz de 0. É 0. Então, ele não pode ser... Não pode dar um número negativo aqui. No caso, se ele for 1, vai dar menos 1. Então, ele não pode ser um número menor que 2. Então, fica, o domínio é x tem que ser maior igual a 2. Então, ele pode ser 2, ele pode ser todos os outros maiores do que 2. Certo, pessoal? Então, aqui é só para falar a condição de existência do x. O que pode e o que não pode ser. No exercício de número 4, ele que é o conjunto imagem. Então, o exercício de número 4, a gente finaliza essa aula. Eu vou fazer só a letra A, porque esse número 4 aqui, ele é igualzinho ao exercício de número 2. Tá? Então, eu vou fazer para vocês e depois eu vou fazer essa letra A e eu vou fazer depois o exercício 6, 7 e o exercício 8 da FUVEST. Vou deixar vocês tentarem. Eu vou fazer um de cada só, que eu quero que vocês pratiquem isso aí. E aí, semana que vem, a gente continua com os outros exercícios. Vou fazer uma aulinha também ao vivo para vocês tirarem dúvidas. Então, vamos lá, ó. Bom, então vamos continuar aqui. Deixa eu subir a folha. Vou fazer a tabelinha. Os valores de x, a lei de formação e os valores de y. Então, vamos lá. De x, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, a gente vai substituir aqui, né? Onde o x é 0, onde o x é 1, onde o x é 2, onde ele é 3, 4 e onde ele é 5. Tá, e vou achar o valor para y. Vocês podem fazer as continhas aqui do lado, tá? É que eu vou fazendo direto aqui. Pode fazer as continhas do lado, pode fazer conta auxiliar, o que for melhor para vocês. Então, aqui vai ficar, ó, 2 vezes 0 é 0, mais 3 vai dar 3. 2 vezes 1, 2, com mais 3 dá 5. 2 vezes 2, 4, com 3, 7. 2 vezes 3, 6, com 3, 9. 2 vezes 4, 8, com 3, 11. 2 vezes 5, 10, com 3, 13. Ok, então meu conjunto imagem aqui é 3, 5, 7, 9, 11, 13. Muito bem. Vocês vão fazer a mesma coisa na B e na C, ok? Bom, no X exercitando, tá acabando, pessoal. Vou fazer um de cada só, tá? Um do 6 e um do 7. Respira fundo aí mais um pouquinho, já tá acabando a aula. Bom, ó, o exercício de número 6, até porque também se eu for fazer tudo, vocês não têm que praticar, né? Aí não tem graça. O legal é praticar. Eu vou fazer só a letra do 6 e só a letra do 7, vocês terminam fazendo o mesmo raciocínio. No 6, ele fala assim, ó, seja a função de reais com o asterisco, é reais menos o zero, tá? Em função de reais, a função que cada número real não nulo associa a soma dele com o seu inverso. Calcule o f de 2. Mari, mas cadê a lei de formação aí? Tá escrito? Ó, associa a soma dele, que é o número que eu não sei, com o seu inverso. Qual que é o inverso de x? Qual que é o inverso de x? Se a gente for virar o x de ponta cabeça, fica 1 sobre x, não é?
Essa é a lei de formação. Então, na letra A, ele quer que eu calcule f de 2. Então, eu vou calcular f de 2 é igual. Quando ele usa o termo f de 2, eu vou substituir o x por 2. Toma cuidado, porque quando ele fala f de x igual a 2, isso aqui é igual a 2, o y é 2. Tá? Presta atenção nisso. Então, f de 2 vai ficar, se o x é 2, vai ficar 2 mais 1 sobre 2. Como é que resolve isso? Bom, a gente iguala os denominadores aqui e faz MMC. Então, vamos lá. MMC de 2 e 1 é 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1 é 2, vezes 2, 4. 2 dividido por 2 é 1, vezes 1, 1. Então, aqui vai dar 5 sobre 2. 5 meios. Ok? Vocês vão fazer a mesma coisinha na letra B, na letra C, D, E e F. Tá bom? Facinho esse, hein? O exercício 7, ele confunde um pouquinho a cabeça. Ó, a função é de reais em função de reais. Tá o quê? F de x mais 1, mas não é difícil também não, viu? Só confunde um pouquinho. Menos o f de x, que é igual a 2x, para todo A pertencente aos reais. Para todo x, desculpa. Para todo x pertencente aos reais. Calcule o f de 8. O f de 8 menos o f de 7. Tá, pessoal, presta atenção aqui. Olha que detalhe interessante. O f de 8 e o f de 7. Quem que é o f de x, então? É 7. Por quê? Porque se eu fizer 7 mais 1 vai dar 8. Simples assim. Parecia difícil, né? Mas não. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou substituir, vou calcular o f de 7. Então, eu vou substituir o x por 7. Então, se eu substituir o x por 7, fica assim, ó. Fica f de 7 mais 1 menos o f de 7, que é igual, então, a 2 vezes o 7. Então, como que vai ficar isso? Aqui fica f de 8 menos o f de 7, que vai dar o 2 vezes 7, que é 14. Olha só que interessante. A hora que a gente olha isso e olha isso, fala, meu Deus, o que é pra fazer nisso? Só isso. Por interpretação aí, tá bom? Vocês vão fazer a mesma coisa na B, a mesma coisa na C. Tem gabarito disso aí, né? Então, vocês podem olhar no gabarito aí embaixo. E bora praticar, galera. Até a próxima aula, façam os exercícios, anotem as dúvidas pra gente poder tirar semana que vem juntos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ok, pessoal? Um beijo, até a próxima!